Você sabia que o livro do Gênesis, na realidade, ele possui um outro nome, e este nome é Bereshit, que é no princípio? Isso se explica pelo fato de, na Bíblia hebraica, que é a língua original, o idioma original em que foi escrito o Antigo Testamento, começa com a palavra no princípio. Portanto, ficou esse nome, né, de no princípio, que para nós é no princípio, em língua portuguesa, mas para o judeu, para o hebreu, é Bereshit, que tem esse mesmo sentido, esse mesmo significado, devido a esse costume que se tinha de dar o nome de alguns livros da Bíblia de acordo com a primeira palavra. Isso normalmente acontece no Pentateuco, né? E a gente tem Bereshit. E uma coisa interessante é que essa primeira letra que você está vendo aí, que é a letra Beit, a primeira letra da Bíblia é um Beit, e tem um significado. Isso porque todas as letras do hebraico possuem um significado que é bastante peculiar. Por exemplo, a primeira letra, Aleph, significa cabeça de boi. Beit, a letra da qual nós estamos falando, significa casa. Gimel significa camelo. Dalet significa porta. E assim sucessivamente até a última letra, que é a letra Tal, que significa cruz. Então nós temos aí a letra Beit grudadinha na palavra Reshit. A palavra Reshit é um substantivo feminino que significa princípio. Mas a raiz dessa palavra princípio, que é a palavra Rosh, vejam que até o som é parecido. Rosh, Reshit, Rosh, Reshit. Então, esta base, né, Rosh, significa cabeça. Então, a palavra princípio, ela na realidade vem de uma raiz que significa cabeça. E quando você lança um olhar um pouco mais profundo desses dois elementos, né, que é esta preposição beit, porque ela é uma preposição que pode ser traduzida como em, com, por. Nesse caso, ela é traduzida para a nossa língua como no, porque existe uma certa equivalência entre a preposição no e em na língua portuguesa. No princípio, em princípio, são bem parecidos, né? Então, você tem a preposição no, e você tem, que é a letra beit, e você tem reshit, que é princípio. Ou seja, casa, a letra B significa casa, e você tem grudado a ela a palavra cabeça, que na realidade é a raiz dessa palavra reshit, que é princípio. Cabeça e casa. Cabeça e casa. Cabeça e casa. Jesus Cristo, ele nos diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, versículo 13, 22, 13 de Apocalipse, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quando ele diz isso, é claro, ele estava falando num período em que a língua difundida no mundo daquela época, obviamente, era a língua grega. Se fosse a língua hebraica, se fosse no Antigo Testamento, ele diria que eu sou o Aleph e o Tal. Ele diria se referindo ao alfabeto hebraico, mas ele diz alfa e ômega se referindo ao alfabeto grego. Se ele é o início, se ele é um princípio, então ele está desde o começo lá. Ele está presente desde o começo da Bíblia lá, quando você lê no princípio que significa o cabeça da casa. E quem é o cabeça da casa é Jesus. Casa, letra Beit, casa, Rosh, cabeça, identificando que Cristo, ele é a casa, cabeça do teu lar, cabeça da igreja, é ele quem manda tudo, é ele quem manda nesse mundo, é ele quem governa o universo, ou seja, Cristo, ele é tudo, ele é o princípio, ele é o fim. E interessante que se a gente for, eu falei de Apocalipse, né? A última palavra do livro de Apocalipse, que na realidade é a última palavra da Bíblia, aí já é em língua grega, né? É a palavra amém. E amém significa assim seja.
Então, Cristo no princípio, ele é o cabeça da casa. E no final da Bíblia, você tem a palavra amém, que é confirmação, porque não tem como mudar isso. Ele é e sempre será o dono de todas as coisas. Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.